Fala meu amigo fanático. Seja bem-vindo a mais um vídeo com as últimas notícias do Corinthians. Nesse vídeo vamos falar sobre a situação do nosso camisa 10, Willian, que está fora da próxima partida entre Sport e Corinthians, por sentir um desconforto. Veja também reforços para o Corinthians. Confira o que realmente está acontecendo com o timão no mercado da bola. Entrevista de Renato Augusto, provável escalação, e os bastidores para o próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Um salve rapidinho para o Alisson da Cruz Ferreira. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Outro salve para o Gilson Monteiro, lá da Vila Industrial em São Paulo. E para finalizar, quero agradecer e mandar um forte abraço a todos vocês que têm ajudado esse canal com a sua curtida, inscrição ou compartilhamento. Qualquer participação ajuda muito. Até o seu Vai Corinthians nos comentários. Então não fique de fora e faça parte desse humilde canal. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais corintianos. Mais uma vez, muito obrigado. Deixe aí o seu Vai Corinthians e bora para as notícias. Vai Corinthians. Sobre Marcelo no Corinthians, responde aí. Você gostaria de ver o lateral esquerdo Marcelo vestindo a camisa do Corinthians? Eu vou ser bem direto. Na minha opinião, encerramos a cota de medalhões com o Paulinho. Nada contra a experiência ou bagagem de cada jogador. A grande questão é saber investir em jogadores que possam gerar algum lucro futuro. O melhor exemplo que temos hoje é o do RB Bragantino, um coletivo forte, com jogadores jovens e com grande potencial de venda. Deixe aí nos comentários o que você faria se fosse presidente do Corinthians. Quem você contrataria para reforçar o Corinthians em 2022, ou qualquer outro benefício que você faria para o timão, se você fosse o presidente do Corinthians? Comente, se inscreva e faça parte desse nosso humilde canal. Sobre o lateral esquerdo Marcelo, de 33 anos, é um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, visto por muitos como um dos melhores em sua posição dentro das quatro linhas. O atleta está em fim de contrato com o clube merengue e teve seu nome especulado no Corinthians para 2022. Jorge Nicola, dos canais ESPN, e Samir Carvalho, do Café com o Setorista, participaram juntos de uma live e chegaram a comentar sobre o assunto. Samir afirmou que não existem negociações do timão como jogador e também que ele, caso fosse dirigente da equipe, não investiria no lateral. O clube merengue, no entanto, ainda não confirma a saída do jogador. O contrato de Marcelo vai até junho de 2022 e uma proposta de renovação ainda não foi feita. Avaliado em 7,5 milhões de euros, algo em torno de 47 milhões de reais, o lateral já poderá assinar um pré-contrato em breve. Comente aí, você contrataria o lateral esquerdo Marcelo para o timão? Mudando de assunto. O Corinthians não perdeu desde que estrearam seus reforços contratados para o Campeonato Brasileiro, chegando a 10 jogos de invencibilidade e entrou para o G5 com a vitória da última terça, dia 5, por 3-1 diante do Bahia, no jogo que marcou reencontro do time com a torcida na Neoquímica Arena após quase 2 anos. Se o quarteto formado por Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Willian tivesse chegado antes, daria para brigar pelo título. Pelo menos eu acredito que sim. E você, meu amigo fanático? Comente aí. No começo da tarde desta última quinta-feira, Renato Augusto concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava. O meio-campista falou muito sobre o seu jogo no campo, mas também respondeu sobre uma possível chegada de Paulinho ao Corinthians. Companheiros no timão em 2013 e na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, os dois podem voltar a jogar juntos no Corinthians em 2022, já que o volante está livre no mercado. Renato abriu as portas para o retorno de Paulinho, além de falar da função tática do ex-jogador do Barcelona. Abre aspas. Quanto ao Paulinho, ele já fez essa função algumas vezes, já é uma característica um pouco diferente dos jogadores que temos. E aí tem a questão tática, que é mais com o Silvinho. Não sei como ele, Paulinho, vem jogando. Esteve na Arábia, mas não sei como está. É um cara do mais alto nível e, se realmente vier, vai ser de grande valia para nós, falou o camisa 8. Sob o comando de Silvinho, Renato Augusto já atuou em diferentes posições.
Além de ser um segundo homem pelo meio, o camisa 8 também já jogou como primeiro volante, e marcou gols jogando das duas formas. O jogador revelou que aprendeu muito com dois ex-jogadores do Corinthians, Elias e Paulinho. Abre aspas. Acabei fazendo gol nessa função, mas eu procuro agora ficar um pouco mais perto da área, pisando na área, que eu acho que eu aprendi muito com alguns jogadores com quem eu joguei. Mais novo eu não tinha essa ideia de entrar na área, de estar mais perto do gol, e tive o prazer de jogar com jogadores como Elias, como Paulinho, que são jogadores que têm um feeling do gol. Procurei aprender com eles a poder entrar um pouco mais na área até para poder fazer mais gol, comentou Renato. Muitos torcedores estranharam o camisa 8 atuando como primeiro volante. Para Renato, porém, a posição não é uma grande novidade, já que jogou assim na seleção e na China. Abre aspas. Eu já tinha jogado, eu joguei praticamente as Olimpíadas toda de primeiro volante, então não é uma novidade para mim. Na China fiz algumas vezes também. A minha função que eu mais gosto, é claro, e a de 8, de meia, que eu venho jogando. É a que eu mais estou acostumado. A gente conversou sobre isso. Claro que em alguns momentos do jogo vai precisar, como acontece no jogo do Bragantino. Estava 2-0 o Bragantino e o Silvinho teve que fazer algumas substituições e eu tive que recuar um pouco, explicou o camisa 8 do Corinthians. Por precaução, a comissão técnica do Corinthians decidiu preservar o Willian da partida contra o Sport, agendada para sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda nas duas últimas partidas e, por isso, vai ficar em São Paulo para fazer um tratamento com a equipe de fisioterapia do clube, no CT Joaquim Grava. Agora, resta saber quem Silvinho colocará em campo, na vaga de seu titular. Deixe aí nos comentários como você montaria esse ataque do Timão sem o Willian. Eu colocaria o Mosquito para revezar com o Gabriel Pereira. Com essa movimentação, nosso ataque ganha grandes alternativas. Adson seria o substituto natural, mas Jô também é uma opção avaliada por Silvinho, o que faria Roger Guedes ser deslocado para a esquerda. Na lateral esquerda, a tendência é que Fábio Santos retome a função após ganhar descanso contra o Bahia. Portanto, a escalação do Corinthians deve ter Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos, Cantilo, Gabriel Pereira, Juliano, Renato Augusto, Adson, Jô e Roger Guedes. A definição só sairá após o treino dessa sexta, em Pernambuco. Assim como na quarta, nesta quinta-feira os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória do Timão sobre o Bahia realizaram apenas o aquecimento e uma movimentação com bola no gramado. Depois, retornaram para a parte interna para atividades regenerativas. Os demais jogadores participaram de um treino de passes e marcação-pressão em espaço reduzido. Em seguida, o técnico Silvinho comandou um trabalho de finalizações e cruzamentos. Paulinho está próximo de selar seu retorno ao Corinthians. O clube paulista e o volante, que está livre no mercado desde que rescindiu com o Al Ahly, da Arábia Saudita, chegaram a um acordo e acertam os últimos detalhes. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Carlos Cereto e confirmada pelo IG Sport. A princípio, o jogador de 33 deve se apresentar ao clube no início de 2022. A diretoria do Timão entende que o volante se encaixa no planejamento montado. O interesse de Paulinho em retornar ao time que o revelou para o cenário mundial do futebol pesou na negociação, e as partes já até negociam valores, conforme divulgado pelo colunista Samir Carvalho. Correndo por fora, o Red Bull Bragantino ainda acompanha a situação de Paulinho. O clube de Bragança Paulista chegou a entrar em contato com o jogador antes dele acertar o Al Ahly, mas não avançou nas negociações. A boa relação do volante com Thiago Scuro, executivo de futebol do Massa Bruta e de pessoas próximas ao dirigente, é vista como favorável ao clube. Entretanto, o negócio é considerado difícil. Em 2 meses no clube árabe, Paulinho fez apenas 4 jogos e 2 gols. Em junho, Paulinho já havia rescindido com o Guangzhou Evergrande, da China, time que atravessa graves problemas financeiros. Além de passagens pelo Barcelona e pela China, Paulinho já atuou no Bragantino e disputou a Série B de 2009 e o Campeonato Paulista de 2010. Fez 14 gols em 45 jogos pelo clube e depois foi contratado pelo Corinthians.
No Timão, atuou entre os anos de 2010 e 2013. No total, disputou 161 partidas, marcou 34 gols e conquistou 5 títulos: o Mundial de Clubes e a Libertadores em 2012, o Campeonato Brasileiro em 2011 e o Paulistão e a Recopa Sul-Americana em 2013. Compartilhe esse vídeo e ajude o crescimento desse canal que também é seu. Não vai esquecer de visitar a nossa comunidade aqui no YouTube. Enquetes, atualizações, bastidores, tudo para você ficar cada vez mais bem informado. O link vai estar na descrição desse vídeo. Confere lá, e faça parte desse bando de loucos. Valeu, meu amigo fanático, assista a nossa playlist de melhores momentos do Corinthians, e fique atento que logo mais tem vídeo novo. Valeu, amigão, e vai Corinthians!